Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do quinto ano do ensino remoto na rede municipal. Hoje, meus queridos, é sexta-feira, dia 24 de setembro, e a nossa videoaula é de ciências. Nós vamos falar sobre o ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, e também sobre as propriedades físicas de alguns materiais, tá certo? Vamos dar início então com um vídeo que eu trouxe para vocês, tá? É um vídeo da Agência Nacional de Águas. Eu quero que vocês acompanhem com bastante atenção. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Agora, meus queridos, ainda falando um pouquinho mais aí sobre a água, eu trouxe uma informação aqui muito interessante que quero que vocês prestem atenção. Olha só, de toda a água, que tem aí no nosso planeta, 97% dela é água salgada. Ou seja, a maioria dessa água não está disponível nem para a gente usar para o nosso consumo, tá certo? 97% da água do nosso planeta é salgada. Os outros 3%, é água doce, e aí sim, dessa parte é a que nós utilizamos, no nosso dia a dia. Só, meus queridos, que desses 3%, a maioria dela está congelada, ou seja, 71% dessa água doce, ela está congelada. Então, vocês vão perceber, nessa informação, que sobrou uma pequena quantidade, para a gente usar, que é 18%, que se encontra aí, subterrânea, nos lençóis freáticos, como nós vimos, e 7% está disposta aí nos lagos, nos rios, e 4% dessa água está no ar, na umidade do ar. Então, meus queridos, o que a gente conclui com isso? Precisamos usar, esse bem tão precioso que nós temos, precisamos usar a água com muita consciência
né? Sempre tendo cuidado para não desperdiçar. Estamos aí no período da seca, os reservatórios, né, todos estão abaixo do nível, né, recomendado. Então, o uso da água tem que ser bem consciente, tá certo, meus amores? Olha, vamos partir agora, né, para o nosso segundo tema da aula de hoje, que é propriedade, né, física de alguns materiais artificiais. Quando eu falo material artificial, eu tô falando, por exemplo, disso aqui, ó, sacola plástica, não é? É um material artificial, né? Foi produzido aí pelo homem. E os materiais artificiais, eles têm características, né, que vão diferenciá-los. Quando a gente vai construir algo, né, fazer alguma coisa que a gente precisa desses materiais, dependendo do que eu vou fazer, eu vou pensar na característica daquele material, na propriedade, para eu saber qual o material mais adequado. E quais são essas propriedades que nós vamos estudar aqui? Ó, densidade, resistência, elasticidade, magnetismo, condutibilidade térmica, dureza e condutibilidade elétrica. São aí as propriedades desses materiais, tá certo, meus queridos? Vamos começar então pela densidade. Vamos lá. Densidade é a característica que relaciona a massa de um objeto com o volume que ele ocupa. Eu vou mostrar isso aqui com um exemplo bem simples, tá? Quando eu pergunto para você assim, o que pesa mais, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Ora, 1 quilo vai ser 1 quilo de qualquer material, mas 1 quilo de ferro, né, tem um volume bem menor do que 1 quilo de algodão. Eu preciso de muito algodão para ter 1 quilo e pouco volume de ferro, né, para eu ter 1 quilo de ferro. Por quê? Porque o ferro é um material mais denso do que o algodão. Concordam com isso? O ferro é mais denso, o material é mais compacto, né, do que o algodão. E aí, a gente pode fazer uma experiência, né, um experimento aqui, para gente comparar a densidade de alguns materiais em relação à água. Aquele material que afundar é porque ele é mais denso do que a água. E o material que boiar, ele é menos denso do que a água. Se algum material ficar exatamente no meio aqui desse recipiente, é porque ele tem a mesma densidade que a água, tá certo? Então vamos testar aqui, né, a nossa barrinha de ferro. Você acha que ela vai afundar ou não? Vamos ver. Ó, o ferro afundou completamente, porque ele é mais denso do que a água. E o algodão, precisa colocar? Claro que não vai afundar, né, gente? O algodão é menos denso do que a água. Ele só afunda aqui um pouco porque ele vai encharcando de água, não é verdade? Por causa disso. E esse pedaço de madeira, você acha que vai afundar ou não? A madeira também não afunda, então a madeira também é menos densa do que a água. Vamos falar agora da resistência, né, que é uma outra propriedade dos materiais. E eu vou usar novamente a minha barrinha de ferro e o meu cubinho de madeira. E aí eu pergunto para você, se eu pegar aqui um prego e eu quero riscar, né, o ferro e a madeira, eu vou conseguir aqui? Eu vou conseguir riscar o ferro? Não, porque ele é muito resistente. E a madeira, se eu passar aqui o prego, olha, eu consigo riscar a madeira, ó, ela até esfarela um pouquinho, porque ela é menos resistente. No caso de um impacto, né, se a madeira, né, ou o ferro, os dois sofrerem um impacto muito forte, qual dos dois tem maior possibilidade de quebrar? A madeira ou o ferro? A madeira, não é verdade?
Por quê? Porque a madeira é menos resistente do que o ferro. Então, na hora de fazer alguma construção, algum objeto, que precisa ser muito resistente, na hora de escolher, eu escolheria o ferro, tá? Então, isso daí é a propriedade da resistência. Agora, meus queridos, tem uma propriedade aqui de alguns materiais que eu vou mostrar aqui um objeto que a maioria das meninas, conhece, já usaram. Os meninos também conhecem, com certeza. Quando tá calor, a gente pega aqui essa gominha pra prender o cabelo, não é isso que a gente faz? E quando a gente vai fazer esse movimento de prender o cabelo, eu exerço uma força sobre essa gominha e ela se estica, não é? Quando eu tiro ela do meu cabelo, ela volta à sua forma normal. Então, isso aqui é uma propriedade, que se chama elasticidade. Ó, a gominha, ela é elástica, é uma propriedade específica desse material, tá certo? Uma outra propriedade que nós vamos ver aqui é o magnetismo, Alguns materiais têm aqui esse poder de magnetismo. Eu trouxe aqui um pedacinho de imã. Quando eu aproximo esse clipe aqui do imã, ó, ele puxa, porque ele tem essa propriedade que é o magnetismo. Ele também puxa aqui o preguinho que eu usei. Mas ele não vai puxar a madeira, porque a madeira não tem magnetismo, É uma propriedade específica, de alguns materiais, tá certo? Uma outra propriedade muito interessante também é a condutibilidade térmica. E aí eu vou perguntar para vocês. Aí na casa de vocês, a maioria das panelas utilizadas na cozinha é feita de que material? É de alumínio, A maioria das panelas que nós utilizamos é feita de alumínio. Por quê? Porque o alumínio é um excelente condutor térmico. Ele esquenta e esfria com facilidade, com rapidez. Quando eu coloco a panela lá e acendo o fogo, rapidinho ela esquenta, porque o alumínio é um bom condutor térmico. Quando a gente fala térmico, a gente está falando de calor, tá? E ele esquenta e esfria com rapidez, com facilidade. Eu coloco a panela na mesa, com o alimento pronto, rapidinho ele já tá frio, Se eu quiser conservar, a gente usa, para conservar aí o calor, o isopor, Por que a gente coloca o gelo no isopor, Ou o café numa garrafa térmica, porque ela tem ali, o isopor, ele tem o poder de ele não é um bom condutor térmico, não passa calor do ambiente externo para dentro do isopor. Por isso que o gelo conserva mais tempo ali dentro do isopor, tá certo? Então, meus queridos, o alumínio é aí um excelente condutor térmico, tá? Agora a gente vai ver uma outra característica que é a dureza. E aí, novamente, eu vou utilizar minha barrinha de ferro e o meu cubinho de madeira. Se eu precisar perfurar, aqui na madeira, eu vou colocar o prego, vou bater o martelo e eu vou conseguir perfurar. Mas e se eu precisar perfurar o ferro? Vai ser muito mais difícil. Eu vou precisar de uma broca, de uma furadeira elétrica. Por quê? Porque o ferro é muito mais duro do que a madeira, do que o plástico, do que outros materiais, tá? Então, uma das propriedades, é essa também, dureza. Então, dependendo daquilo que eu vou fazer, se eu precisar de um material mais duro, vai de novo ser o ferro. Uma outra propriedade dos materiais, é a condutibilidade elétrica, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, um fio que é utilizado aí pelos eletricistas, para fazer as instalações. Olha, então aqui a parte de dentro do fio, essa parte brilhante, é o cobre. O cobre é um excelente condutor elétrico. E aí, meus queridos, o fio ele é encapado. Por quê? Porque quando a gente tá fazendo aí uma instalação, tá ligando, consertando alguma coisa, se a energia estiver ligada e a gente tocar aqui, o que vai acontecer?
né? O cobre, como é um excelente condutor elétrico, vai nos dar um choque, não é verdade? Vai conduzir energia aqui para o nosso corpo e a gente leva um choque. Por isso que os fios são encapados. E aí os eletricistas, né, eles utilizam essa fita aqui, que vocês também já devem conhecer, né? Já deve ter visto, que se chama fita isolante. Por quê? Porque ela é um isolante elétrico. Quando eu encapo o fio, né, preciso emendar, e eu encapo com essa fita, eu não vou levar choque, porque ela isola. Assim como o isopor é um isolante térmico, essa fita é um isolante elétrico, tá? Então, meus queridos, com isso nós vimos aí algumas características, né, físicas dos materiais: densidade, resistência, elasticidade, magnetismo, condutibilidade térmica, dureza e condutibilidade elétrica, tá certo? Vamos então dar uma olhadinha agora nas atividades que nós temos, né? Tá colada no seu caderno. Olha aqui na página. Nós temos aqui um texto, né, que está falando sobre a questão do uso da água, que vocês vão fazer a leitura, responder as atividades com bastante atenção. As demais atividades, né, são relacionadas às características, né, físicas dos materiais que nós vimos aqui, tá bom? Tem 2 folhas de atividade. Hoje não tem atividade no caderno Conexão. As atividades de hoje estão todas coladas no seu caderno. Faça tudo com bastante capricho e nós nos encontraremos na nossa videoaula de segunda-feira.